Ok. Amém, irmãos. Nós estamos começando hoje uma nova série que nós vamos falar. Suas palavras têm poder. Diga, as minhas palavras têm poder. Provérbios 18, verso 20 e 21 diz assim a palavra do Senhor: do fruto da boca o coração se farta, do que produzem os lábios se satisfaz. A morte e a vida estão no poder da... O que bem a utiliza, come do seu fruto. Amém? Feche seus olhos, coloque a mão no seu coração, vamos orar. Pai, no nome de Jesus, oramos para que a palavra dessa noite possa de fato ser uma palavra rema sobre as nossas vidas. Que sejamos moldados por meio da Tua santa palavra. Sabemos, ó Deus, que o Senhor deseja que nós venhamos a desfrutar da vida que o Senhor planejou para nós. Por isso nos ensina, Pai, a usar a nossa boca, os nossos lábios para esse fim. E a Tua palavra nos traga a vida e revelação nessa noite, no nome de Jesus, amém. Amém, querido? Esses dois versículos que nós citamos, eles nos trazem a compreensão que palavras não são meramente levadas ao vento. Porém, as palavras que nós falamos no nosso dia a dia, elas expressam muito mais e têm um poder muito maior do que aquilo que nós imaginamos. Então, aquilo que nós falamos, o que sai dos nossos lábios, tem um poder criativo. Diga, poder criativo. Ou seja, aquilo que nós falamos pode criar o bem, mas também pode criar o mal. Nós queremos que aquilo que falamos sempre venha trazer o bem para as nossas vidas, não é verdade? Mas você sabe, às vezes nós falhamos, esquecemos, não sabemos como lidar em situações ou em relacionamentos. Então sabemos que não é tão simples você usar os seus lábios sempre para falar em fé e de maneira positiva. Há momentos que nós expressamos com os nossos lábios, na verdade, o contrário disso. Por isso que Tiago nos diz que, de fato, a língua é a parte mais difícil de ser controlada em todo o nosso corpo. É ou não é verdade, querido? Eu creio que para todos nós é difícil, para alguns mais. Amém? Mas para todos nós é difícil. Ainda que você seja uma pessoa mais quieta, uma pessoa mais na sua, naturalmente você vai expressar, às vezes por meio de palavras, aquilo que não expressa a genuína fé que o Senhor espera. Por isso precisamos aprender como podemos usar a nossa boca, os nossos lábios, para ver milagres se manifestando sobre as nossas vidas. Quantos querem ver milagres na sua vida? Respostas de Deus, bênçãos de Deus, favor de Deus se manifestando, conquistando o impossível aparentemente. Mas acredite, quando nós disciplinamos a nossa língua, de alguma maneira, nós, como diz o texto, comeremos do seu fruto. Ou seja, quando nós falamos aquilo que deve ser falado, que é a expressão de fé, que é a expressão daquilo que Deus espera, naturalmente, nós vamos ver o retorno disso. Porque palavras também são sementes. São sementes. Algo que você tem liberado com a sua boca. Por isso, algumas pessoas, elas estão construindo para elas um mundo de alegria, de prosperidade, de bênçãos, de paz. Agora, há outras pessoas que através dos seus lábios, elas estão criando para elas mesmas o caos. Elas estão se autodestruindo, ou até mesmo destruindo a outros.
Por isso que a palavra diz, né, que morte e vida, de fato, está no poder daquilo que nós falamos. Provérbios 18, 21, vamos ler novamente. A morte e a vida estão no poder da língua. Quantos querem morte? Diga amém. Aleluia, irmãos, estão espertos. Nós queremos vida. E essa vida está no poder da sua língua. Mas a morte também. O que bem a utiliza, come do seu fruto. O que o texto está dizendo? Se você usar bem as suas palavras, você vai comer do fruto disso. Você vai comer do resultado disso, da consequência disso. Então, qual é o fruto que nós esperamos? O fruto que nós esperamos através dos nossos lábios é longevidade. Deus tem vida longa para você. Amém? Deus tem vida longa. Por isso, não fale o contrário disso. Mas sabia que tem pessoas que elas falam, eu acho que eu não vou viver tanto assim. Não é verdade. Há pessoas que elas fortalecem o medo constantemente por meio daquilo que estão falando. Há pessoas que elas estão vendo uma destruição financeira na sua vida. Por quê? Porque elas estão cada vez mais falando isso. Mas creio, o Senhor tem saúde para você. Por isso fale de saúde. O Senhor tem vida longa para você. Por isso fale de vida longa. O Senhor tem paz para você. Por isso fale de paz, fale de alegria. Fale bem dos seus filhos. Não fale mal, não fale aquilo que você acredita que é o pior. Não, fale aquilo que você realmente espera em Deus acontecendo na vida deles. Sabe, todo o seu futuro depende-se muito daquilo que você está falando hoje. Quais são as suas conversas hoje? Então, na roda de amigos, o que você tem falado? Ali com os seus familiares, o que você tem falado no dia a dia? Com o seu cônjuge, qual que tem sido o nível da conversa de vocês? É um nível de fé ou um nível de incredulidade? Tem falado de medo ou tem falado de coragem? De realmente uma fé profunda? Porque é isso que o Senhor espera que nós façamos. Você sabe que quem escreveu Provérbios foi o sábio rei Salomão. Então, ele é conhecido como o homem mais sábio que já existiu. O livro de Provérbios aborda inúmeras temáticas. E é interessante como ele enfatiza a questão das palavras, daquilo que nós estamos declarando. Mas por que então palavras têm poder? Diga, palavras têm poder, porque palavras são sementes. Então quando nós falamos algo, é uma semente que você está semeando. E essa semente está caindo numa terra. E ela vai criar raízes e em algum momento vai começar a crescer. E vai dar frutos. Por isso, qual é o fruto que você espera daquilo que você tem falado? Você tem falado de vida ou tem falado de morte? Você tem falado de alegria ou tem falado de tristeza? Você tem falado de fé ou tem falado de medo? É isso que vai determinar qual vai ser o seu fruto. Provérbios 13, 2. Do fruto da boca o homem comerá o bem. Portanto, você vai comer o fruto de suas palavras. Você vai comer do fruto daquilo que você tem plantado, daquilo que você tem semeado na sua vida. O que você tem dito em relação à sua família, em relação ao seu casamento, em relação aos seus filhos. Sabe, querido, cuidado com o que você fala em relação aos seus filhos. Muito cuidado. Muito cuidado. Fale aquilo que Deus espera que você fale deles. Amém? Você
é um representante de Deus na vida deles. Aquilo que você fala tem muito poder, tem muita influência sobre eles. Por isso, diga palavras de vitórias, de bênçãos. Amém? Então, no dia a dia ali com a minha filha, eu procuro sempre falar coisas que deixam ela acreditar, ter fé. Quando ela vai dormir, eu vou lá, coloco a mão na cabeça dela e declaro aquilo que eu creio que o Senhor tem para fazer na vida dela. Porque essa é a nossa parte como pais. Amém, querido? Para o seu cônjuge, cuidado com aquilo que você fala. Até em relação ao seu futuro com ele, ou com ela. Porque é o que você tem falado que você vai ver como resultado. Portanto, da mesma forma que o agricultor não colhe o fruto na hora, porque ainda não está maduro, em algum momento você vai se tornar aquilo que você está dizendo. Então eu lhe pergunto, você está plantando boas sementes nesses dias? Você tem declarado boas palavras? O que você tem dito ao seu respeito? O que você tem dito em relação aos seus sonhos, aquilo que Deus colocou no teu coração, em relação aos seus filhos, em relação à sua saúde, em relação às suas finanças? Porque é isso que vai criar para você um ambiente de vida ou um ambiente de morte. Se você fica falando coisas que não estão de acordo com a fé, negativas na sua casa, ali vai se tornar um ambiente de morte. Porque as suas palavras são sementes, e as suas palavras estão liberando morte sobre a sua casa. Se você libera sobre a sua igreja palavras de morte, de fato, é isso que você verá. Ou até mesmo lá onde você trabalha, se você libera palavras de morte, não de vida, esse vai ser o resultado. Por quê? A vida e a morte estão no poder da língua. Os irmãos estão compreendendo isso? Portanto, os crentes deveriam ser quem mais fala palavras positivas. Sabe, quem chega do seu lado, você tem que ser aquela pessoa chata, que sempre está acreditando, sabe? Aquela pessoa que sempre tem um olhar positivo em algo, e não negativo. Negativos já tem demais por aí, não é mesmo? Precisamos ser aqueles que as pessoas chegam ao lado e elas possam perceber que a fé transborda de nós, que a fé é expressa nos nossos lábios, ou seja, lançamos sementes de sucesso, lançamos sementes de prosperidade, de saúde sobre nós, mas também sobre os outros. É isso que é esperado de nós, é isso que vai mudar a nossa realidade. Mas eu sei, é mais fácil murmurar, não é mesmo? Porque murmurar é apenas constatar o que está acontecendo diante dos seus olhos. Mas nós não somos chamados para viver de acordo com aquilo que nós estamos vendo. Nós somos chamados para andar em fé. Diga, eu fui chamado para andar em fé. A palavra diz que o justo viverá pela fé. Então precisamos enfrentar as circunstâncias adversas e entender que elas serão mudadas por meio da nossa palavra. Não usando um linguajar negativo, incrédulo, maledicente, não. Mas sim, cada vez mais, usando palavras positivas, palavras de bênção. Por isso precisamos mudar aquilo que nós estamos falando. Portanto, mude suas palavras. Declare para o seu irmão isso. Mude suas palavras, fale para ele. Se você começar a falar negativamente, concordando com a dúvida, falando quão grande é o problema,
reclamando o tempo todo, porque tem gente que reclama o tempo todo. Então, se ele acorda e está chovendo, ele reclama da chuva. Mas se está sol, ele reclama também. Se está frio, ele reclama. Mas se está calor demais, ele reclama também. Por quê? Porque a tendência dela é reclamar de tudo. Mas sabe, querido, aquele que vive murmurando, ele pouca coisa vai receber do Senhor. O povo de Israel deixou de receber aquilo que Deus tinha para eles, porque era um povo murmurador. Sabe, isso pega. Por isso, cuidado com quem você anda. Amém, querido? Eu sei que tem gente que não tem como você se afastar, não é? Não dá. Mas cuidado, tem pessoas que às vezes elas estão ali, né, tem aquele costume de reclamar de tudo, e isso pode pegar em você. É que nem um vírus espiritual. Por isso, nós precisamos trabalhar para que as nossas palavras sejam mudadas. Sabe por quê, querido? As suas palavras podem impedir de você viver o seu destino em Deus. Você sabia disso? Isso é algo muito sério. Há uma experiência na palavra de Deus. Certa vez, o anjo do Senhor apareceu para um homem chamado Zacarias. E falou para ele: olha, você vai ter um filho. E Zacarias, devido à idade, não acreditou. Vamos ler isso? Lucas 1, verso 13 ao 20. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Aqui está falando de João Batista, né? Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento. Pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já do ventre materno. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. E irá adiante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos, e habilitar para o Senhor um povo preparado. Então perguntou Zacarias ao anjo: como saberei isto? Pois eu sou o quê? Velho. E a minha mulher o quê? Avançada em dias. Velha também. É o que ele está dizendo. Respondeu-lhe o anjo: eu sou o Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para falar-te e trazer-te estas boas novas. Vamos parar aqui, para você entender. Então o anjo aparece para Zacarias, ele passa a vida dele orando, e aí então o anjo aparece e fala: você vai ter um filho. Imagina, você está orando por algo durante muito tempo, o anjo aparece e fala: você vai receber esse milagre. Mas mesmo assim, Zacarias questionou. Ou seja, expressou o que nos seus lábios? Incredulidade. Como assim? Já estou velho, minha esposa está velha. Duvidou daquilo que Deus estava declarando. Só que o que Deus tinha para ele era tão importante, mas tão importante para o propósito divino, que olha o que o anjo fala para ele: todavia ficarás mudo, e não poderás falar até o dia em que estas coisas venham a realizar-se, porquanto não acreditaste nas minhas palavras, as quais a seu tempo se cumprirão. Esse episódio parece aqueles momentos que você vai contar uma bênção para alguém, todo empolgado, todo cheio de alegria, e aquela pessoa consegue fazer você ficar desempolgado. É como aquele cara que ele consegue, né, depois de muito tempo, fazer um financiamento do carro, ele, né, vai lá buscar o carro, e aí ele conta ali no trabalho para os seus amigos, e aí eles falam: puxa, que bênção, mas olha, a gasolina está cara, hein? Olha, você viu quanto que está o IPVA desse carro aí?
Ou seja, você estava animado, mas depois de contar você ficou desanimado. Por quê? São pessoas que não expressam fé, que não jogam você para cima, mas na verdade te desanimam. Por isso que devemos tomar cuidado. Por quê? Há pessoas que destroem a nossa alegria com algumas palavras, para você entender o poder da palavra. Então Zacarias disse ao anjo aqui, nesse texto, tem certeza? Olha a nossa idade. O anjo disse, sim Zacarias, isso vai acontecer. Mas para isso acontecer, eu vou precisar que você fique quieto. Que você cale a boca. Como você não vai calar a boca, você vai ficar mudo até o menino nascer. Não é o seu caso, mas tem irmão que às vezes é melhor ele ficar mudo. Tem coisa que não acontece. Se ele fosse mudo, ia acontecer. Mas como ele não é, acaba que aborta os projetos divinos. Então, Deus sabia que se Zacarias saísse falando de derrota, olha, o Gabriel apareceu lá em casa, falou para mim que nós vamos ter um filho, mas eu não acredito não, eu não sei como, porque é impossível. Eu já estou velha, minha esposa está velha, não tem como. Ou seja, ele poderia impedir o milagre de acontecer. Da mesma maneira, querido, Deus colocou sonhos e promessas dentro do seu coração, dentro do seu espírito. Não importa a sua idade, não importa. Se você está vivo, é porque Deus tem coisas para cumprir na sua vida. Você precisa crer nisso. Tem coisas que Deus quer fazer na sua vida e através da sua vida. Mas para isso você precisa crer. Até mesmo coisas que parecem grandes demais, não deve nos limitar. Ou até mesmo impossíveis, como no caso aqui de Zacarias, que quase abortou a promessa de Deus por causa da sua boca. Por isso um conselho que eu te dou, querido, fale de milagre. Amém? Fale de milagre. Quando você for falar, fale de coisas realmente grandes. Por isso que do seu lado, você tem que ter gente doida também. Que vão acreditar em você. Que vão falar, amém, vai acontecer em nome de Jesus. Mas se andamos com pessoas muito naturais, ou pessoas que só veem o pior, ó vida, ó céus, ó azar, o que acontece? Você vai ser contaminado por isso. Por isso precisamos filtrar aquilo que nós falamos e com quem falamos. Talvez você hoje esteja enfrentando uma doença sem sinais de melhora. Mas você crê que o Senhor é poderoso para curar você? Então fale de milagre. Não fale de medo. Fale de milagre. Fale de cura. Fale que você já está curado em nome de Jesus. Quando os sonhos parecem impossíveis, e as probabilidades com o passar do tempo vai diminuindo, é necessário que você não faça o mais fácil. O que é o mais fácil? O mais fácil é desistir. O mais fácil é falar de desistência. O mais fácil é falar de incredulidade. O mais fácil é ser negativo. E as pessoas vão entender. Mas, diante dos sonhos, das promessas de Deus, nós precisamos falar daquilo que realmente nós cremos. Que Deus é poderoso para fazer. Ah, pastor, então você nunca fica com dúvida? Não, eu fico com dúvida sim, às vezes. Em relação às promessas de Deus, os planos de Deus. As dúvidas todos nós temos. Elas sempre vão surgir. E estar aí na sua mente. Mas você precisa sempre escolher quem você vai alimentar. A dúvida ou a sua fé? Amém? A dúvida não vai embora, ela vai ficar aí. Porque a dúvida nos fala daquilo que é natural, daquilo que é carnal, daquilo que é comum, daquilo que é humano. Mas a fé fala daquilo que é sobrenatural, daquilo que é possível em Deus. Por isso, abra sua boca para falar das promessas de Deus sobre a sua vida.
Abra a sua boca para falar das promessas de Deus sobre a sua casa. Joel 3:10. Forjai espadas das vossas relhas de arado e lanças, das vossas podadeiras. Diga ao fraco, eu sou. A palavra de Deus diz, diga ao fraco, eu sou forte. Não diz, deixe o fraco falar sobre a sua fraqueza. Não. Por isso, querido, Deus, Ele nunca vai na onda do vitimismo. O que é o vitimismo? Ai, coitadinho, eu sou assim, a minha vida é assim. E aí ele ora, ó Jesus, por que isso comigo? Isso não move Deus. Vitimismo não move Deus. Porque Deus só é movido pela fé. Deus só é movido pela fé. Então quando eu declaro, eu falo, eu não preciso falar, compartilhar com os outros, para que outros tenham dó de mim, ou compaixão de mim, não. Eu preciso compartilhar crendo, meu Deus é grande, Ele vai agir. Elas precisam, do meu lado, perceber, não, ele está crendo. Ele continua crendo. Ele continua firme na palavra, na promessa, ou seja, digo fraco, eu sou forte. Então aparentemente, não estou bem, eu não estou me sentindo bem, mas não declare isso. Fale que você está bem em nome de Jesus. Ah, eu estou limitado financeiramente, olha, é dívida que não acaba mais. Eu faço sorteio de boleto lá em casa para ver qual que eu vou pagar, pastor. Mas declare, em nome de Jesus em Cristo, eu sou próspero. Declare que você é próspero em Jesus. Sua família, as coisas não estão caminhando como você imagina. Declare, a sua casa serve ao Senhor. Declare aquilo que a palavra diz ao seu respeito, não o que as circunstâncias dizem, porque nós não andamos pelas circunstâncias, amém, irmãos? Não deixe o seu espírito ser abatido, a sua alma ficar cansada, não, fale de vida. Ministre vida, compartilhe vida, junto com os outros, sempre compartilhe algo, como se o copo não tivesse meio vazio, mas sempre meio cheio, ou seja, sempre o ponto positivo, sempre aquilo que pode colocar fé, acreditar, essa tem que ser a nossa vida. Eu não digo com isso que nós temos que negar os fatos, se fazer de maluco que não está vendo nada. Não, nós não negamos os fatos existem, e às vezes são negativos realmente, mas apenas diga o que Deus quer que você diga, amém? Então obviamente nós percebemos as coisas, temos as nossas constatações, mas não verbalize de acordo com elas, verbalize de acordo com a fé. Diga para o seu irmão, fale de fé, querido. Fale de fé. Portanto, o nosso relatório deve ser, Deus está restaurando a minha saúde. O nosso relatório deve ser, Deus está abençoando a minha casa. O nosso relatório deve ser, Deus está prosperando as minhas finanças. Ainda que ninguém esteja vendo, nem você está vendo também, mas você declara aquilo que você crê. Que Deus é poderoso para fazer, e Ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que nós pedimos ou pensamos, pelo seu poder que atua em nós. É o que a palavra de Deus diz a nosso respeito. Então essa tem que ser a nossa fé, a nossa expressão de fé. Por isso o milagre está na sua boca, mas a derrota também. Diga, o milagre está na minha boca, a derrota também. Então as suas palavras, elas têm um poder de criar, um poder criativo. Quando falamos algo, estamos dando o direito daquilo acontecer nas nossas vidas. Isso é algo muito sério. Muito sério. Então, só fale. Ah, pastor, mas eu pensei. Pensar é uma coisa, falar é outra. Há um poder na fala. Há um poder quando nós falamos. Amém? Ah, pastor, mas eu falo o que me vem na cabeça. Então comece a filtrar, comece a mudar isso. Nem tudo que você pensa é o que deve ser falado. Por quê? Porque a nossa mente, ela pensa no bem e no pior, em questão de segundos. Não é mesmo?
Mas declarar, falar, há um peso. Por isso que o milagre, ele está na sua boca. A cura está na sua boca. A sua libertação de vícios está também na sua boca. A prosperidade está na sua boca. Uma família abençoada está na sua boca. Se você está lutando contra uma doença, creia, a cura está na sua boca. Falar do relatório médico, isso aí é coisa que todo mundo faz. Não é mesmo, querido? O ímpio faz isso. Mas nós somos filhos amados do Pai. Nós não podemos falar que nem um ímpio fala. Nós não podemos nos entregar àquilo que é dito ao nosso respeito, como um ímpio se entrega. Não, a nossa vida está nas mãos do Senhor. Portanto, quando nós falamos de derrota, isso atrai derrota. Precisamos mudar o que nós estamos dizendo. 2 Coríntios 4, verso 13 diz: tendo porém o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que também nós cremos, por isso também falamos. A Escritura diz que o espírito da fé está em nossas palavras. Então eu preciso crer de todo o meu coração que eu sou abençoado, que eu sou favorecido, que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu preciso crer na prosperidade, eu preciso crer na cura, eu preciso crer na salvação daqueles que eu estou orando, eu preciso crer no sobrenatural de Deus, mas não apenas crer, eu preciso declarar em relação a isso. Amém, querido? Sabe, o trabalho do diabo muitas vezes é nos manter calados. Calados. Uma pessoa que está oprimida pelo diabo em algum nível, ou influenciada, ela fica calada. Cuidado com isso. Cuidado. Isso acontece na igreja, eu fico atento. Às vezes o irmão está muito calado, ele falava muito, não fala mais nada, agora fica calado. Já me acende um sinal de alerta. Porque debaixo de uma opressão maligna, as pessoas ficam caladas. Às vezes familiares, pessoas que você tem contato. Então, avalie com isso. Porque o diabo, ele quer nos calar, mas o Espírito, ele sempre quer nos levar a falar, declarar aquilo que nós cremos. Aquilo que você tem crido precisa ser dito. Há milagres que para serem liberados, você precisa abrir a sua boca. Diga isso para o seu irmão. Há milagres que para serem liberados, você precisa abrir a sua boca. Alguns dizem, quando eu for curado, pastor, eu vou testemunhar a todos. Mas já comece a declarar a sua cura, a dizer que você é curado. Primeiro você fala, depois acontece. Diga, primeiro eu falo, depois acontece. Todos os dias eu preciso declarar que eu sou livre dessa enfermidade. Todos os dias eu preciso declarar restauração no meu casamento. Todo dia eu preciso declarar restauração no meu trabalho, vida profissional, financeira. Todos os dias, todos os dias. Declare aquilo que você crê, não a constatação natural, amém? Mas aquilo que você está crendo no Senhor. Porque toda vez que você diz aquilo que você crê, no mundo espiritual, correntes estão sendo quebradas. Você não percebe, para você é uma coisa que não muda nada. Mas no mundo espiritual, há um poder, há algo acontecendo. Precisamos compreender que há sim um poder de realizar milagres por meio da nossa declaração. Continue falando e você se tornará o que você está dizendo. Quando você fala, você está profetizando o seu futuro. Quando você fala, quando você declara, você está semeando. E daqui a um tempo, você vai colher do fruto do seu lábio. Por isso, você não pode falar de derrota e ter vitória. É impossível. Você não pode falar de necessidade e ter abundância. Também não dá. É impossível. Você não pode falar de doença, que tem gente que é hipocondríaco, né? Ele tem mania de doença.
Qualquer coisinha, não sei, é a minha diabetes, ele já é abraçado com a diabetes, ele já é uma relação íntima, né? Uma coisa assim. Não, essa minha dor de cabeça é uma coisa já, desde o nascimento, é uma coisa assim, uma conexão. Não, querido. Creia no Senhor, nós podemos receber cura, saúde. Você não pode falar mal das pessoas, do seu cônjuge, dos seus filhos. Você não pode falar mal dos irmãos, da sua igreja, e ter mudança de atitude deles. Não. Você vê que o irmão não está respondendo, você fala, ele é uma bênção mesmo, oh, glória. O irmão não está vindo no culto, você fala, esse irmão é muito comprometido com o evangelho, aleluia. Pois é, para a gente é estranho, mas quando você lá vê 1 Coríntios, né, Paulo citando a igreja de Corinto, era uma igreja que era uma bagunça, mas Paulo via eles pela fé, e dava graças a Deus pelos irmãos. Mas depois ele vai discorrendo a carta, e nós vemos que era uma luta para Paulo, que os irmãos, era cada uma, os irmãos se embriagavam na ceia, né? Mas ele via aqueles irmãos profeticamente. Veja seus filhos profeticamente. Veja sua esposa, o seu marido profeticamente. Comece a chamar ou comece a declarar aquilo que você quer ver nele, quer ver nela. Comece a ver a sua igreja profeticamente. Os seus irmãos da igreja profeticamente. Lá no seu trabalho, o seu chefe começa a profetizar sobre a vida dele. Começa a vê-lo profeticamente, seus colegas de trabalho. Porque o milagre está na sua boca. Isso vai provocar mudanças. Palavras têm poder criativo. Novamente preciso ressaltar que elas criam para o bem e para o mal. Nossas palavras são como uma matéria-prima. Uma matéria-prima daquilo que vai acontecer. Isso é bem verdade, que lá em Gênesis 1, a terra ela estava sem forma e vazia. Você sabe disso. E aí então, quando Deus cria daquilo que está sem forma e vazio, no primeiro dia, o que Deus disse, irmãos? Haja luz. Mas você sabe, os luminares só foram criados no quarto dia, com o sol, a lua. Então ninguém sabe de onde veio essa luz. Mas Deus disse, haja luz e a luz veio. Por quê? Pelo poder criativo da palavra. Deus disse. Sabe, quando o Senhor fala coisas sobre a sua vida, elas não podem ser explicadas, mas creia no sobrenatural, já estão acontecendo. É assim que você precisa crer, viver. Quando você declara que um dia será abençoado, está semeando a semente que é esperada. Então quando você levanta, você fala, esse dia é um dia abençoado. Essa semana é uma semana abençoada. Mas se falamos o contrário, se acordamos já com medo, chutando um cachorro, com raiva da mulher, acredite, vai ser um dia perturbador. Portanto, precisamos avaliar o que nós temos dito. Quando você, por exemplo, diz que não tem dinheiro para nada, você reforça isso, não tem dinheiro para nada. Eu nunca tenho dinheiro. Ou conversa lá com o pessoal, com os amigos, na família, gente, como é que vocês estão? Eu estou quebrado. E ele fica feliz de falar que está quebrado. Porque se ele falar que ele tem dinheiro sobrando, aí que é problema, que vão pedir para ele emprestado. Então ele fala, não, eu falo com gosto, eu não estou quebrado. Estou endividado. E que por isso não pode viajar, né? Vamos viajar? Não tem dinheiro. Irmão, vamos ofertar aí no reino, aí na obra, queremos fazer tal coisa? Pastor, está difícil, não tem dinheiro. Vai ter tal conferência, vamos? Não tem dinheiro. Quanto mais você fala, não tem dinheiro, deixa eu te contar um segredinho, menos você vai ter dinheiro. Amém? Por isso nós somos
levados pelo Senhor, chamados pelo Senhor, para começar a declarar o contrário daquilo que talvez é o que nós estamos vivendo naturalmente. Então talvez perguntam algo, você fala, puxa, realmente eu estou sem, mas não, eu creio, o Senhor vai suprir. Eu vou ter condições sim, eu vou abençoar. Já é um ato de fé. Por quê? A sua palavra é uma semente. A palavra diz que bondade e misericórdia nos seguem todos os dias da nossa vida. Creia, as bênçãos do Senhor estão seguindo você. Estão atrás de você. Comece a declarar de acordo com isso. Salmos 35, 27. Cantem de júbilo e se alegrem os que têm prazer na minha retidão e digam sempre, glorificado seja o Senhor, que se compraz na prosperidade do seu. Então aqui o salmista diz que precisamos dizer continuamente que o Senhor tem prazer em nos prosperar. Quantos são servos de Deus aqui? Você crê que o Senhor tem prazer na sua prosperidade? Ou você acha que Deus tem prazer na prosperidade do ímpio? Não, Deus tem prazer na sua prosperidade. O Senhor espera, Ele deseja que você prospere. Agora, se Ele deseja isso, se Ele se alegra, tem prazer na prosperidade do seu servo, por que eu vou ficar confessando que eu estou na pindaíba? Por que eu vou cada vez mais reforçar que eu estou quebrado? Não, não é isso. Precisamos declarar que no Senhor nós desfrutaremos de provisão e prosperidade em nome de Jesus. Comece a dizer, Deus sente prazer em me prosperar. Eu creio em novas portas, portas abertas. Deus vai me fazer novas conexões. Eu creio que em Cristo eu sou forte, eu sou saudável, desfruto de vida abundante. Eu creio que Ele tem o melhor para mim. Eu declaro que meus filhos são poderosos na terra, que meu casamento é uma bênção e pessoas serão abençoadas através da minha família, do meu lar. É isso que o Senhor espera que nós venhamos a declarar. Amém, querido? Infelizmente, muitos crentes ainda não têm revelação do poder de usar a sua boca em seu favor. Não fazem a confissão que o Senhor espera. Continuam sempre murmurando, dia após dia. Até quando vai ser assim? Que luta, porque tem irmão que ele vive na luta, né? Então para ele o prazer em Deus é falar que ele está na luta. Como é que está, irmão? Estamos aí na luta. O cara é um Rambo, né? Vive na luta, na guerra, a vida dele é assim. Não, o Senhor tem vida abundante para você. Amém, querido? Então não viva murmurando, não viva maledicente ou rebelde com os lábios, mas declare aquilo que você realmente crê que o Senhor tem para você. Por isso, creia. A sua família é uma bênção para você, mas as suas palavras podem destruí-la. Você sabia disso? Seu cônjuge é um presente de Deus para a sua vida, mas as suas palavras, o seu falar negativo, pode tornar um problema. Amém? Os seus filhos são sua herança, mas reclamar deles pode fazê-los rebeldes e descompromissados com o propósito de Deus. A sua igreja, seu pastor, seus líderes e irmãos são presentes de Deus para você. Mesmo aqueles que você não simpatiza muito. Amém? Mas acredite, reclamar, falar mal deles, trará morte, ambiente de morte. Isso não é da vontade de Deus. Por isso, abençoe. Posso ouvir um amém? Eu estou encerrando, irmãos. A Bíblia diz que nós daremos contas no juízo sobre cada palavra proferida. Mateus 12, verso 36. Digo-vos que toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo, porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás o quê? Portanto, nós daremos contas de toda palavra frívola, que julga, uma leviana, palavras levianas, palavras fúteis. Portanto, se daremos contas de nossas palavras, isso significa que apesar de ter coisas que nós falamos e esquecemos, diante de Deus tem coisas que são registradas.
para nós compreendermos o quanto realmente as nossas palavras são importantes. Agora, infelizmente, há pessoas que são sem freio nos lábios. Elas falam o que vem na telha, o que vem na cabeça. E que ainda não compreenderam que a realidade da sua vida depende daquilo que você tem declarado. Por isso, dia após dia, querido, seja alguém que declare bênçãos. Amém? Sabe, eu passo por diversas situações, lutas, problemas, mas eu tenho uma coisa muito clara para mim: reclamar não vai mudar nada. Não vai mudar. Então, se chegar lá no posto de combustível, lá, você vai abastecer, ó o preço da gasolina, o que é normal? Você já reclamar. Vai no mercado, vai lá e reclama, né? Eu sei como é que é. A tentação é grande para mim também. Mas eu entendo que quanto mais você reclama, quanto mais você fala, menos você está tendo a possibilidade de desfrutar de prosperidade. Porque você está pegando coisas pequenas, e o Senhor tem para você uma grande provisão. A ponto de essas coisas não fazerem muita importância para você. Salmo 141, verso 3. Põe guarda, Senhor, a minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Quem disse isso foi Davi. É como um cabo de guerra, você precisa puxar a sua boca para o bem e vida. Então você vai falhar vezes. Com certeza, todos nós falhamos. Mas quando você falhar, você precisa, opa, não posso falar isso. Perdão, Senhor, não posso falar isso. Não posso declarar isso. Não quero andar no natural, eu quero andar no Espírito. Toda vez que você declara vitória a seu respeito ou de outros, você está se aproximando do milagre. Por isso, declare vitória, não declare derrota. Declare prosperidade, não declare escassez. Declare saúde, não declare doença. Porque, Provérbios 18, 21, a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Quem aprende a gerenciar a sua boca e usá-la em seu benefício, qual é a consequência? Comerá um fruto doce e agradável. É isso que você quer? Eu também quero. Vamos ficar em pé? Vamos orar por isso? Aleluia. Eu quero que você coloque agora diante do Senhor. Coloque diante do Senhor aquilo que você realmente crê em relação à sua casa, em relação, talvez, os problemas que você está se deparando, situações adversas. Eu quero que você declare agora, diante de Deus, aquilo que você crê. Libere palavras de bênção, libere palavras de fé, libere palavras que realmente é uma semente que vai trazer uma boa colheita, um bom fruto para você. Erga a sua voz agora, fale para o Senhor, coloque a sua vida diante dEle, coloque a sua casa diante dEle, coloque as suas finanças diante dEle, coloque a sua profissão, coloque o seu ministério, aquilo que você tem realizado, aquilo que você tem feito. Oh Senhor, nós cremos nos teus milagres. Senhor, nós cremos na tua provisão. Senhor, nós cremos no teu sobrenatural. Oh querido, declare agora. Abençoe a sua família. Abençoe seu cônjuge. Abençoe seus filhos. Abençoe o seu trabalho. Aquele lugar que Deus te plantou. Abençoe. Libere palavras de bênção. E não palavras de derrota. Não palavras de incredulidade, ou de medo, ou de vergonha, ou de culpa, não. Mas palavras que o Senhor realmente espera que você fale, porque as suas palavras são verdadeiras sementes. Oh sim, Jesus, são sementes. Oh, declare, querido. Expresse ao Senhor nesse momento a sua fé. Expresse ao Senhor a sua fé nesse momento. Expresse a Ele.
Expresse a Ele. Oh Senhor, em nome de Jesus, nós cremos que de fato as nossas palavras têm o poder de mudar ambientes, tem o poder de criar coisas novas diante de nós, porque nossas palavras são verdadeiras sementes nos nossos lábios, e queremos comer do fruto delas. Por isso nos ajuda, Senhor, ajuda-nos como igreja, ajuda como filhos de um mesmo Pai, um Pai que tudo criou pela palavra, pela fala. Nós também queremos criar o nosso futuro, criar as promessas que o Senhor tem para nós por meio da palavra. Oh querida, é você que cria isso. Há um poder criativo na sua fala. Por isso, em mais alguns instantes eu gostaria que você pudesse falar aquilo que você enxerga pela fé. Talvez seja no seu casamento. O casamento não está como você gostaria, comece a falar, comece a criar agora, comece a declarar. Talvez a sua vida profissional não está como você gostaria, comece a liberar agora palavras de fé. Comece a criar aquilo que você espera, aquilo que você crê que o Senhor tem para fazer, comece a liberar agora, comece a falar agora. Oh, você é um profeta do Senhor. Profetize sobre si mesmo nessa noite. Declare aquilo que você realmente enxerga pela fé e que você quer viver no sobrenatural em Deus. Oh Jesus, oh Senhor, nós cremos que grandes coisas o Senhor tem para fazer entre nós. Liberamos o poder da palavra criativa, que é uma semente. Semeamos, chamamos a existência. Sabe, querida, a sua palavra de fé chama a existência aquilo que ainda não existe. Por isso vai chamando agora a existência. Chame a existência. Chame a existência aquilo que você pela fé sabe que Deus tem preparado para você, que Deus tem preparado para a sua casa. Algumas pessoas aqui, eu sinto o Espírito dizer que estão tristes. Eu não sei qual o motivo da sua tristeza, mas seu coração não está alegre, mas tem vivido triste. Querida, é pela fé que você vai mudar essa tristeza em alegria. Comece a orar agora, comece a declarar agora o que tem trazido tristeza ao teu coração. Comece a declarar que a circunstância está sendo mudada pela fé. Comece a liberar a palavra da fé. É pela fé. Diga à montanha, diga ao problema, a reversão disso, a mudança disso agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E conforme você declara isso, você vai perceber que uma nova alegria virá sobre o teu coração, porque essa nova alegria fala de uma fé, e não de ver para crer, mas nós cremos e depois veremos. Primeiro você crê, depois você vê. Comece a declarar aquilo que você crê.